Olá, meu nome é Marcos Brito, esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Hoje com o quadro da Parashá semanal, o seu encontro com a Torá, toda semana aos sábados. Hoje com a Parashá Vayetze, que é e saiu ou e partiu. Isso dizendo respeito ao momento em que Jacó parte da sua casa em função dele estar fugindo do seu irmão Esaú. Vamos ver o que é que isso significa. Hoje, 3 de dezembro de 2022, 9 de Kislev do calendário judaico de 5783. A Parashá se encontra em Gênesis capítulo 28, verso 10 até o capítulo 32, verso 3. Vamos à Parashá. Olá, voltamos. Na Parashá de hoje iremos tocar em 6 pontos, em 6 tópicos vamos discorrer, que são os seguintes. A visão da escada, que temos a necessidade de se elevar. Jacó encontra com Raquel. Labão, que o nome quer dizer branco, engana Jacó. O nascimento dos filhos de Jacó. Como Jacó se pagou a Labão em 3 vezes 7 anos, vamos ver isso. E Deus manda Jacó voltar à terra dos seus pais. Em seguida, nós vamos ver o que significa tudo isso, que lição nós podemos tirar de cada uma dessas coisas. Vamos então à próxima parte. Voltamos. Antes de darmos início à Parashá, vamos colocar o contexto em que ela aconteceu. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó, Esaú sendo o primogênito e Jacó o segundo. Eles eram gêmeos e Jacó, ao nascer, nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Todavia, por nascimento, Esaú era o primogênito. Como primogênito, ele tem direito à primogenitura, ou seja, seria o primeiro na ausência do pai a governar a casa, a governar a tribo, governar as pessoas e orientar toda a família no que deveria ser seguido. E também a bênção da primogenitura, que era a bênção que Isaac iria proferir sobre a vida dele, para que ele tivesse todas as bênçãos que Isaac teve, que veio de Abraão, que é formar a partir dali uma grande nação. Enquanto que Esaú era um homem do campo, homem da caça, e trazia em suas vestes, em seu corpo, o cheiro do campo, e isso agradava muito Isaac, Jacó era um homem das tendas, onde ele cuidava das ovelhas, cuidava dos carneiros e todos os afazeres das tendas daquela tribo ou daquele grupo de pessoas liderada por Isaac, e isso agradava mais a sua mãe. Esaú chegando um dia da caça, com muita fome e não tinha conseguido caçar nada, encontra Jacó fazendo um guisado, que é uma espécie de cozido de lentilha junto com a carne do carneiro. E esse guisado estava apetitoso e Esaú, com bastante fome, ele então pede um pouco desse guisado a Jacó. Jacó diz que o daria, contanto que ele desse a primogenitura a Jacó. Esaú então fala que para que você vai me servir uma primogenitura, tendo em vista que eu vou morrer de fome, e dá a primogenitura para Jacó. Isso é um contexto, é uma situação bem interessante, porque a primogenitura não foi importante para Esaú como foi para Jacó. Ele trocou a sua primogenitura, o seu direito de ser o primeiro, com Jacó por um prato de comida. E é o que muitas vezes nós fazemos, trocamos a presença de Deus por uma necessidade básica. É assim que acontece, inclusive, nas questões políticas, onde as pessoas trocam favores por benefícios pessoais. Isso é trocar a bênção da primogenitura. E Esaú não dava importância à primogenitura. Esaú não dava importância àquilo que deveria ser feito, ou seja, dele ser o primeiro e por ser o primeiro guiar o povo. Até porque Esaú tinha se casado com 2 mulheres de fora das tribos e da família de Isaac, quando Isaac e Rebeca já o tinham orientado que não fizesse casar com pessoas estranhas, mas sim da sua comunidade, seu grupo social. E ele, desobedecendo, ele faz isso. Então ele já tinha nele elementos estranhos, de valores estranhos à sua criação, que fez com que ele não mais desejasse a primogenitura. E ele trocou
a primogenitura pelo prato de lentilha. Mas a seguir nós vemos uma situação em que Isaac, já cego, perto de morrer, define que vai dar a primogenitura, a bênção da primogenitura a Esaú, por direito. E nesse momento, ele, ao fazer isso, ele passaria todos os direitos dele, de Isaac como pai, para Esaú. Só que, ouvindo isso, a sua esposa, Rebeca, ela então incentiva e motiva a Isaac a tomar o lugar de Esaú, considerando que o pai era cego e não poderia ver. Todavia, eles tinham esquecido nesse momento que havia uma promessa, havia uma diretiva de Deus quanto a isso, que o maior serviria ao menor. Como era que Deus iria fazer? Não temos certeza, e ele ia fazer de uma forma que não fosse a que eles fizeram, que foi enganar o próprio pai. E aí então Rebeca, ela então veste a roupa de Esaú em Jacó, por causa do cheiro de campo que Esaú não tinha, e pega a pele de animal e coloca em seus braços, em seus ombros, porque Esaú era uma pessoa cabeludo, uma pessoa de pelo e ruivo, e Isaac queria notar se pegasse na mão dele, nos braços. Então ela colocou o pelo de animal nos braços e nos ombros de Jacó, para Jacó se parecer, e colocou a veste de Esaú sobre Jacó, para que o cheiro pudesse ser identificado por Isaac como o cheiro de Esaú. E isso eles fizeram e prepararam um guisado, porque Isaac havia pedido um guisado para poder abençoar a Esaú. Pediu que Esaú fosse ao campo, pegasse uma caça, preparasse um guisado e trouxesse para ele. Sabendo disso, que ele iria demorar em pegar essa caça, então a sua mãe chama Jacó, confere todas essas informações a ele, e eles então pegam o carneiro e vai e sacrifica esse carneiro e traz a carne, faz um guisado, veste a roupa de Esaú em Jacó e faz com que Jacó fosse lá para Isaac. E Jacó vai lá com Isaac, fala, Isaac identifica a voz como não sendo de Esaú, mas quando toca nos braços e no ombro e em Jacó, ele vê o pelo cabeludo, identificando como se fosse Esaú, e cheira as suas vestes, que são as vestes do campo, né? Há uma teoria por rabinos e mestres da Torá, que essas vestes do campo são as mesmas vestes que Adão vestiu quando foi expulso do paraíso, onde Deus os encontra nu e cobre ele com uma roupa de pelo, né? Uma roupa sobre ele. Essa roupa vem de primogênito a primogênito até chegar em Esaú. É essa roupa que traz a lembrança, através do cheiro do jardim do Éden, é que Isaac então cheira e identifica que é realmente a roupa do primogênito, e confere a Jacó ali a sua bênção. Na hora que ele confere a sua bênção a Jacó, então Esaú chega na tribo, prepara o guisado e vai oferecer. Quando chega lá, ele descobre que foi enganado, que Isaac foi enganado por Jacó, e por esse motivo ele não teria nem a bênção, nem a primogenitura que ele tinha vendido, e nem a bênção da primogenitura que Isaac acabou de dar a Jacó. E não tem como dar uma segunda bênção, retirar a bênção. Foi dada a Jacó agora, que possuía a bênção da primogenitura. Isso trouxe uma raiva e uma ira muito grande ao coração de Esaú, a ponto de desejar matar o seu irmão. Nesse momento, Isaac fala em parte com Jacó e manda que ele vá a Padã-Arã, a cidade da mãe dele, da mãe de Rebeca, e lá onde eles encontram Labão, Raquel e Léa, onde eles formam ali uma família. Labão é o irmão da sua irmã Rebeca, e ele passa ali 7 anos. Esses 7 anos foram 3 sequências de 7 anos cada um, e lá ele está fugido de Esaú, 3 sequências de 7 cada um. Os primeiros 7 anos ele deu a Labão
por conta de se casar com Leia e com Raquel, e então no dia da noite de núpcia, Labão, que também era enganador, ele então dá Leia, que era a filha mais velha, a primogênita, no lugar de Raquel, sem que Jacó soubesse, né? Porque Jacó já havia da fé, já estava bêbado, e Leia foi com aquelas roupas que você mal vê o rosto, mal vê o corpo, e ele então teve como esposo no dia seguinte. Quando ele descobriu que ele tinha sido enganado, assim como ele fez com os pais, né, com o pai, ele então fica furioso, e Labão promete ele passar 7 dias para cumprir o casamento. São 7 dias de casamento. Isso é um ato importante no que diz respeito à vida de Jesus, porque são 7 dias que nós iremos comemorar com o Senhor Jesus. Já comemoramos 3 anos e meio, e vamos comemorar mais 3 anos e meio, que são as bodas do Cordeiro, que é justamente os 7 anos de tempo de tribulação que haverá aqui na terra, né? Mas isso aí já é uma outra história que depois a gente pode vir a falar. E após os 7 dias do casamento com Leia, Jacó então casa-se com Raquel, que era a sua amada, realmente que ele queria era essa, casar, e promete mais 7 anos de trabalho para Labão. Então ele trabalha 7 anos por Leia, mais 7 anos por Raquel. Ao terminar, Labão, sabendo que tudo que Jacó colocava a mão prosperava, então ele faz um acordo com Jacó que ele trabalhe mais 7 anos, e parte daquilo que ele trabalhar e produzir ficasse com ele, onde Jacó consegue sua fortuna, sua riqueza aí. Após 7 anos, então, ele recebe uma palavra de Deus dizendo que é para voltar para sua terra e deixar aquela terra ali. Esse é o contexto em que toda a paraxá se dá. Vamos agora a alguns elementos dessa paraxá, alguns elementos desse contexto, para entendermos a mensagem da paraxá para o dia de hoje. Vamos lá. Voltamos. O primeiro ponto que queremos destacar é na fuga da sua terra, quando Jacó sai fugido de Esaú, porque ele tinha enganado seu pai, e no caminho do deserto ele para em um local onde ele tem a visão de uma escada, onde essa escada liga os céus e a terra, e anjos subindo e descendo através dessa escada. Ali naquele local, Betel, ele coloca uma pedra para poder descansar a cabeça e dorme quando ele tem essa visão. Essa escada nos fala de algumas coisas. A primeira coisa que nos fala é a necessidade de nos elevarmos. A escada, ela nos leva para cima, nos traz para baixo, mas eu não posso descer se eu não subo. Então temos todos os dias a necessidade de nos elevar, de orar ao Senhor, buscar o Senhor, de estar com a nossa mente elevada ao Senhor, buscar sempre as coisas sublimes dessa terra, baseada naquilo que Deus nos deu e nos confere. Nós temos que sempre buscar nos elevar. Essa é uma mensagem que a escada traz. Outra mensagem que a escada traz é que há sim uma ligação entre os céus e a terra, onde Deus e os seus anjos vêm, visita, ajuda e faz toda a conexão para que o mundo exista como ele é, no sentido de sustentabilidade, os rios, a natureza, as aves, as árvores, ou seja, nesse intercâmbio, nesse subir e descer, que Deus utiliza de anjos mensageiros para avisar ao homem das coisas que estão vindo e dos danos que nós estamos causando na terra. Então há uma conexão sim entre os céus e a terra, e essa escada ela é uma figura disso. Outros 2 pontos dessa escada que nós queremos tratar é que alguns teólogos, principalmente na questão rabínica, principalmente os místicos da Torá, que são os cabalistas, eles entendem que essa escada, um grupo entende que ela tinha 72 degraus, né? 72 degraus que ligavam os céus e a terra. Esses 72 degraus, ele tem um significado. Existe um nome secreto de Deus com 72 letras. E um nome com 72 letras já é difícil de nós pronunciarmos, quando pronunciamos um nome comprido, como inconstitucionalissimamente.
Imagine com 72 letras. Esse nome, constitucionalismamente, tem 20 e poucas letras. Com 72 letras e todas elas consoantes, fica mais difícil de se pronunciar, porque o idioma hebraico ele não tem vogal, só tem consoante. Ele utiliza de alguns artifícios, de alguns pontinhos para ter a vocalização de uma vogal, mas todas as letras são consoantes do alfabeto hebraico. E 72 letras sendo pronunciadas é algo difícil. Então isso era notado e colocado no peitoral do sumo sacerdote. No peitoral do sumo sacerdote, esse nome com 72 letras era colocado para que uma vez no ano o sacerdote, no Santo do Santo, na festa de Yom Kippur, que é a festa do perdão, ele pudesse tirar esse nome e ler esse nome no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Ao pronunciar esse nome, ele guardava esse nome, e então a glória de Deus, a presença de Deus através de uma nuvem descia no Santo dos Santos, em cima da Arca da Aliança, onde essa arca tinha 2 querubins. Aqui no meio dos 2 querubins tinha uma bacia com sangue do cordeiro, né? E dentro da arca tinha os 3 elementos pelos quais Israel estava em falta com Deus. O primeiro é o cajado de Arão, que floresceu. O florescimento do cajado de Arão diz respeito ao povo não aceitarem Arão como seu líder. Então Deus ordena que os cajados dos 12 príncipes das 12 tribos fossem recolhidos e guardados em local, e aquele cajado que já era madeira morta, sem vida, florescesse. Esse era a pessoa escolhida, e a pessoa escolhida foi justamente Arão. Então esse foi o primeiro pecado do povo com Deus, quando eles rejeitaram o líder que Deus havia colocado, rejeitaram a Deus como seu líder sobre todo Israel. O segundo é o maná, uma tigela, um pote com o maná que tinha ali dentro, porque eles duvidaram que Deus os iria alimentar. Então esse pote com maná, que era o pão que caiu do céu, que mais tarde a gente entende que é uma figura de Jesus Cristo, o pão que veio do céu, o pão que desceu do céu, ele está ali para lembrar ao povo que eles duvidaram que Deus iria alimentar, e Deus alimentou com água, com comida, com vestes, com tudo, durante os 40 anos que eles circularam no deserto. E o terceiro, e não menos importante, as tábuas da lei. As 2 tábuas da lei de Deus, que são os 10 mandamentos, estavam ali dentro, porque eram os pontos pelos quais Israel tinha desagradado a Deus, tinha ferido a Deus. Quando eu falo Israel, é o povo que saiu do Egito e, juntamente com Moisés, atravessaram o Mar Vermelho e percorreram todo o deserto. Nesse percorrer do deserto durante 40 anos, nesses 40 anos eles duvidaram de Deus, eles não aceitaram a Deus como seu líder, tiveram idolatrias, adoraram outros deuses, se curvaram perante outros deuses, mentiram, roubaram, mataram, e todas essas ofensas que eles fizeram diante da santidade de Deus está ali naquele compêndio que nós chamamos de 10 mandamentos, e dentro da Arca da Aliança. Então Deus, quando visitava o pecado do homem uma vez por ano, na festa de Yom Kippur, em cima da Arca da Aliança, então vinha a glória de Deus, que o sacerdote dizia o nome sagrado de Deus, desses 72 nomes que tem associação com 72 degraus da escada. Ele olhava para o pecado do povo através do sangue do cordeiro, o sangue imaculado de um cordeiro que era novo, um cordeiro que era puro, sem mancha, sem mácula, sem nenhuma marca, e perdoava o povo. Essa aí é uma figura do que Jesus fez por nós. Quando Deus olha para nossas vidas através do sangue do cordeiro, o pecado que está em nosso coração, que é a nossa Arca da Aliança, e quando eu falo coração, estou falando do posto do entendimento, que é a nossa mente, nossa alma. Quando Deus vem, que olha para a nossa alma, para o nosso coração, através do sangue de Jesus, ele vê que nós somos perdoados, e por isso nós podemos chegar à presença de Deus. E um outro ponto também da escada diz respeito a alguns teólogos ou teóricos da Torá, principalmente também os cabalistas, que acreditam que tinha 72 degraus e não 32 degraus e não 72 degraus. Os 72 degraus
é o que nós falamos a respeito de 72 letras que compõem o nome de Deus, o nome secreto de Deus, e esses 32 nomes são os 32 caminhos pelos quais Deus criou todo o universo. Mas como assim 32 caminhos pelos quais Deus criou todo o universo? Se você pegar a sua Bíblia em Gênesis, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 1, e contar todas as expressões e disse, e relativas a ela, e disse, você vai ver que existem 32 enunciados, 32 emanação, e disse Deus, e falou Deus, e disse Deus. Esses 32 enunciados, essas 32 emanações, verbalizações de e disse Deus e criou tal coisa, são 32 caminhos da criação, através dos quais, através dessas 32 emanações, que Deus criou todas as coisas. Então essa escada com 32 degraus está falando de tudo que é criado, quem criou e como criou. Então a escada faz uma associação a essa criação, até porque no topo da escada estava Deus falando com Jacó e dizendo todas as coisas que aconteceram e que iria acontecer e que ele deveria fazer, né? E que ele estaria com ele, porque lembre-se que Jacó acaba de sair da sua terra e no caminho que é Padã Arã é que acontece esse evento. Vamos a um outro ponto da Paraxá. Outro ponto da Paraxá diz respeito a Labão. Labão é um nome que quer dizer branco. Jacó, por outro lado, quer dizer enganador. Todavia, o judaísmo e muitos judeus e muitos rabinos conhecidos, eles não entendem que seja a questão do enganador, né? Mas também eles observam que seja um suplantador. Lembre-se que quando Esaú nasceu, Jacó veio agarrado ao pé de Esaú, ou seja, como quem diz, nascemos no mesmo momento, mas não nascemos em momentos diferentes. Todos nós dois somos primogênitos, mas na verdade quem nasceu primeiro foi realmente Esaú. Mas o nome Jacó, ele é tido como suplantador, mas em função da sua natureza, ele enganou seu pai mesmo, e por isso a associação do nome dele com o enganador. Aí esse enganador, ou esse suplantador chamado Jacó, vai viver com Labão, que tem por nome branco, só que Labão é muito mais enganador do que Jacó. Labão, ele é enganador em extremo em consideração a Jacó. Tanto é que ele engana o enganador 3 vezes. A primeira vez ele diz que vai dar sua filha e dá a outra. A segunda vez ele diz que dá a Raquel e faz com que ele trabalhe mais 7 anos. E a terceira vez ele dá parte das suas posses, daquilo que ele iria produzir, que Jacó iria produzir, e bota que Jacó trabalhe mais 7 anos. Então Jacó, ele é enganado por Labão, que é um enganador, que tem o nome branco. Agora, por que Labão tem o nome branco se ele é mais enganador do que Jacó? Ele tem o nome branco porque muitas vezes a nossa característica, a característica do nosso nome não diz respeito a gente, a nós, mas aquilo que nós iremos fazer nas pessoas. O que Labão iria fazer com Jacó é fazer com que ele experimentasse o seu próprio veneno de enganação para tornar Jacó branco. O papel de Labão branco, enganador, na vida de Jacó foi fazer com que Jacó experimentasse do seu próprio veneno até que ele não desejasse mais e se tornasse branco como o próprio nome de Labão. E isso acontece ao fim de 3 períodos. Jacó não poderia voltar 7 anos logo de início, quando ele casou com Léa, e voltar, porque o seu caráter não estava formado, ainda estava com caráter de enganador, de suplantador. Não poderia voltar no segundo também, porque o seu caráter ainda não estava formado. Só no terceiro, depois que ele cumpre 3 ciclos de 7, ou seja, 7 como número da perfeição, mas não apenas o número da perfeição, mas da plenitude, da completude, de um círculo perfeito e de uma etapa cumprida. Depois que ele cumpre 3, é que ele vai e volta para lá. Então a gente vê, primeiro, o número 7 na Bíblia é um número de completude, de tempo fechado, de ciclo completo e de perfeição.
Nós temos que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele reconheceu a perfeição do mundo criado e descansou. Nós temos a carta às 7 igrejas, nós temos 7 selos que são quebrados, nós temos 7 trombetas que são tocadas e 7 taças. Então, 7 na palavra de Deus fala de um círculo fechado, completo. Por isso que a semana tem 7 dias. Ela começa no domingo e termina no sábado, fechando assim um ciclo. Então 7 tem essa preciosidade. E 3 diz respeito, por exemplo, a Pai, Filho e Espírito Santo, esquerda, direita e centro, em cima, embaixo, no meio. Então o número 3, ele permeia toda a vida do ser humano. Tanto é que na geometria o triângulo é o desenho geométrico mais perfeito de todos os desenhos geométricos. Não é o círculo, não é o trapézio, não é nenhum outro, mas o triângulo, porque a partir do triângulo eu posso formar qualquer outro desenho geométrico, independente de sua natureza e formato. Então, o que está se dizendo aí é que Jacó cumpriu plenamente durante 3 períodos, ou seja, durante toda a plenitude da vida e da relação humana, a perfeição em cada área de sua vida que precisava ser mudada. Só então é que Jacó pôde voltar para sua terra. Todavia, vale lembrar que se Jacó não terminasse a sua obra, quando ele voltasse para sua terra, no Val de Jaboque, onde ele encontrou um anjo e lutou com esse anjo, ele não iria prevalecer. Ele não iria prevalecer porque não tinha cumprido a etapa de vida. Essa é outra informação que eu tenho importante. Às vezes algumas coisas não chegam à nossa mão, não chegam à nossa vida porque nós ainda não cumprimos etapas da nossa vida que precisamos cumprir para que lá na frente possamos ser vitoriosos, assim como Jacó foi vitorioso com o anjo. Por esse motivo é que ele teve o nome mudado, porque se Jacó não tivesse tido esses 3 momentos de 7 dias cada um, de 7 anos cada um, completando o seu caráter, ele não teria seu nome mudado de enganador para Israel, porque naquele momento é que o nome dele foi mudado de Jacó, enganador, para Israel. Israel, uma nação eleita. Essa foi a Paraxá de hoje. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Peço a Deus que Deus complete esse momento de Paraxá na vida de cada um de vocês. E cumprimos assim mais uma mitzvah, cumprimos assim mais uma ordenança de Deus, de lermos e estudarmos a sua palavra. Deus abençoe grandemente. Shabbat Shalom, Shavua Tov, boa semana a todos. Deus os abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Shalom.